Fala pessoal, sobrevivente desconhecido aqui mais uma vez. Primeiramente, sejam todos aí muito bem-vindos ao canal. E que teve bastante gente nova entrando aí, se inscrevendo no canal. E desde já agradeço todo mundo. No vídeo de hoje, eu gostaria de falar sobre habilidades sobrevivencialistas. Só que antes de começar, queria pedir para vocês, quem não for inscrito no canal, se puder se inscrever, né? Ativar o sininho ali com as notificações, vai ajudar bastante, né? E também, já se quiser ajudar, já deixa o like ali, já deixa certinho no vídeo, né? Depois, se não quiser deixar agora, assiste o vídeo, depois se gostar, deixa o certinho ali também. Isso vai ajudar bastante o canal a crescer aí. A gente já está com quase 2.000 inscritos e já está conseguindo monetizar o canal, né? Querendo ou não, isso é muito importante até para ajudar no crescimento, para a gente conseguir adquirir mais coisas e trazer vídeos melhores para o canal. Mas vamos direto pro que interessa, né? Vamos pro vídeo. Então, muita gente acha que o sobrevivencialismo ele é equipamento, né? Faca moderna, faca que não quebra, isso, aquilo, lanterna, mochila, kit de primeiros socorros, kit de sobrevivência, que vem com um monte de coisa, e pederneira, isso e aquilo. Claro que tudo isso é muito importante, né? Mas existe uma coisa, pelo menos do meu ponto de vista, que é muito mais importante que qualquer equipamento. E isso são as habilidades. Então eu resolvi começar uma série aqui no canal falando justamente sobre isso, sobre as habilidades sobrevivencialistas. Por quê? Porque o equipamento ele quebra, o equipamento molha, o equipamento ele acaba se destruindo com o tempo, né? Grande parte deles a gente acaba perdendo, seja o que for, mas a habilidade ela é uma coisa que fica contigo, né? Tu aprende, pratica, e isso é uma coisa que tu vai levar pro resto da vida. E também, no meu ponto de vista, um sobrevivencialista só com equipamentos ali, pode ser equipamento caro, esse equipamento que for, se ele não tiver habilidade, ele, infelizmente, para mim, pelo menos, não é um sobrevivencialista, né? Não é só o equipamento que faz isso. Porque a gente vê ali o pessoal que é mais primitivista, assim, esses daí se viram com nada praticamente, né? Então esses... E a gente tem que ser assim também, tem que conseguir se virar com um pouco que tem, ou às vezes até com praticamente nada, sem nenhum equipamento válido, né? Então hoje eu queria começar falando sobre 3 habilidades que eu considero extremamente importantes, né? Habilidades relacionadas ao fogo, à água e também sobre a resiliência. Então, começando pelo fogo, né, para mim uma das habilidades mais importantes no sobrevivencialismo é saber fazer fogo, mas não só acender o fogo. A gente tem que entender o fogo, porque muita gente consegue fazer fogo ali, mas em condições perfeitas, né? Quando não tem chuva, quando está tudo sequinho, não tem vento para atrapalhar, tu não está cansado, né? Só que na prática, dificilmente a situação vai ser perfeita. Às vezes pode ter chovido por alguns dias e as madeiras ali, o local tá todo molhado, como eu disse, pode estar cansado, né? E daí entra a habilidade, porque não adianta saber só colocar o fogo ali, né? Porque se fosse fácil assim, todo mundo faria. A gente precisa aprender a como manter o fogo, como alimentar, como proteger ele do vento, como montar a estrutura da fogueira, como a gente vai encontrar os materiais para fazer o fogo ali. Por exemplo, a lenha, muitas vezes, por fora tá molhada, mas por dentro pode ser que ela esteja seca. Então, a gente conseguir abrir a lenha para ver se ela está seca por dentro ou por fora. É importante saber encontrar ali entre galhos aquela lenha que está mais afastada no chão, né, que não está pegando no chão, ou que esteja mesmo dentro, ou que esteja mesmo, né, dentro de algum, no meio do mato, né, enfim. Até a forma que a gente monta o fogo influencia. Por exemplo, no meu equipamento, a madeira estava úmida.
Então eu precisei procurar materiais mais secos, né? Precisei até me deslocar um pouquinho mais longe para encontrar a madeira mais seca para fazer esse fogo. E mesmo quando tudo parece molhado, normalmente ainda existe madeira seca. Então o fogo também ele é observação, né? E outra coisa importante, o fogo ele não é só conforto. O fogo também significa calor, água fervida, cozinhar, né, principalmente, iluminação, secar a roupa, segurança para proteger de animais, etc. E até um certo conforto psicológico, né? Às vezes o fogo aceso, ele muda completamente o estado mental da pessoa. A gente vê naqueles programas de falando de sobrevivência, Largados e Pelados, do Ed Stanford, seja o que for, às vezes eles estão até meio abatidos, assim, que não consegue fazer fogo e tal, mas na hora que faz o fogo, muda completamente o estado emocional deles, né? Parece que ganha até mais energia junto com o fogo. Então, a gente consegue enxergar bastante a importância do fogo nisso daí também. Até, inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais voltado pro fogo mesmo, né? Fazer um vídeo sobre fogo, mais prático, mostrando como fazer o fogo, como manter, como achar a lenha e tudo mais, porque acaba sendo muito importante. Outra habilidade extremamente importante é entender a água, né? Porque a água é um assunto muito maior que simplesmente a gente carregar ela dentro de uma garrafinha ali. Porque a gente precisa entender como coleta água, armazenamento, purificação, consumo consciente, né, para não acabar gastando as reservas de água que a gente tem, também casos de contaminação. Dependendo da situação, talvez a gente precise coletar água da chuva, a gente precisa ter essa habilidade, precisa armazenar água, ou improvisar alguma forma de filtragem, né? Muitas vezes a água até parece limpa, só que isso não significa que ela esteja segura para a gente beber. E isso vale tanto para a sobrevivência na mata, quanto para as enchentes, quanto para falta de água, desabastecimento, né? Falta de luz que vai acabar gerando o desabastecimento. E como eu disse em outros vídeos, muita gente só percebe a importância da água quando ela falta, né? Então entender a água também é uma habilidade extremamente importante. E depois também, no mesmo caso do fogo, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo específico sobre água. Purificação, armazenamento, essas coisas assim, né? Bom, e agora também, talvez exista até uma habilidade que seja mais importante que essas duas que eu já falei, né? E seja mais importante também que as outras mais para frente, que é justamente a resiliência. Porque numa situação difícil, nem sempre vai sair tudo como a gente planejou, né? Vai chover, vai faltar alguma coisa, vai dar errado, a gente vai cansar, vai sentir desconforto. Nem no caso do acampamento mesmo lá, que eu acabei passando frio, mas o importante é a gente não fraquejar e ter resiliência para poder ultrapassar essa situação difícil, né? Muita gente acaba desistindo mentalmente, antes mesmo até da situação ficar difícil. Então, a resiliência é justamente essa capacidade de continuar, né? Vamos dizer assim, de se adaptar, de improvisar, manter a calma e continuar pensando. Isso é uma coisa que eu percebi muito nas enchentes, sabe? Porque teve gente que ficou perdida ali, o dono da casa, às vezes a gente ajudando a carregar o caminhão, tirar as coisas de dentro de casa, e ele ficava ali, às vezes, parado, assim, com o sol, observando, não conseguia agir, não conseguia fazer nada, ou estava ali até tentando fazer alguma coisa, mas ficava para dentro e para fora da casa, não conseguia ajudar, não conseguia fazer nada, e gente jovem, algumas pessoas até instruídas, assim, que normalmente no dia a dia
não parece ser pessoas parece ser pessoas que teriam a capacidade de conseguir passar por aquela situação. E muitas vezes não consegue. E também do mesmo modo, tinha, assim como tinha essas pessoas mais jovens, assim, ou que pareciam preparadas, perdidas, tinham pessoas ali mais velhas, pessoas mais humildes, que eram completamente ao contrário ali, que era proativa, que ia lá, fazia, sabia exatamente o que estava fazendo, sabia exatamente como agir nesses casos, né, não ficava apavorado, né, pessoas extremamente resilientes, né. Então o sobrevivencialismo também é mentalidade, porque o equipamento, ele ajuda, isso é claro, né, mas a mente da pessoa, né, as habilidades que tu tem, fazem muita diferença. E essa é justamente a ideia da série, né, porque falar sobre equipamento, tem muita gente que fala, né, tem gente que mostra equipamento caro ali, tem, né, desde sei lá, uma faca de 100, 200 reais até faca de 2, 3 mil reais. A gente vê muito isso, né? Barracas caras, mochilas, equipamento de orientação, de navegação, de etc. Só que não adianta a gente ter tudo isso e não ter as habilidades para te usar esses equipamentos ali, e também a habilidade de tu te virar sem esses equipamentos, né? Não é só falar de equipamentos, falar de habilidades reais, né? Prática, e habilidades úteis de verdade na nossa vida real, na nossa realidade mesmo. Então, comenta aí quais é as habilidades que vocês querem ver primeiro, né? Já falei aqui sobre fogo, água, resiliência. Também a gente pode falar sobre habilidades, abrigo, orientação, primeiros socorros, habilidades mentais, como a própria resiliência, né? Habilidades práticas, carpintaria, marcenaria, tudo isso são habilidades que eu considero, pelo menos, habilidades sobrevivencialistas. Porque, no fim, o mais importante não é o equipamento, né? É a pessoa, é o sobrevivencialista. Então, vídeo curtinho, né? Vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Quem ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, se estiver gostando. Também, se gostou do vídeo, deixa um certinho aí, se o vídeo contribui com alguma coisa para ti. E deixa no comentário, como eu já disse, quais as habilidades tu acha que um sobrevivente precisa ter, e etc. Certo? Então, sou sobrevivente desconhecido, prepare-se em silêncio.